Amém. Meus irmãos, eu quero deixar os avisos e louvar ao Senhor pela presença também de todos vocês. E eu quero render graças ao Senhor pelos pastores, pelas igrejas co-irmãs que estão conosco nessa noite. É motivo de muita alegria, satisfação. E eu vou pedir encarecidamente aos pastores que se coloquem em pé, por gentileza, para que os demais irmãos também os conheçam, por favor. Todos os pastores, coloquem-se em pé, por gentileza. Nós queremos agradecer. Nós temos aqui o pastor Rubem, que é o preletor, vai se apresentar um pouco mais daqui a pouco. Pastor Rubem é um amigo nosso, e louvamos a Deus pela sua vida, pastor. Pode sentar, pastor. Temos o pastor Barreto, da Congregação Videira, ali na rua Luiz Sena, no Cidade Nova. Pastor Adonias, da Igreja Nova Porto Velho, lá na rua Avenida Guaporé, na Nova Porto Velho. Pastor, obrigado, que Deus abençoe. Pastor Francisco Ferreira, da Nova Jerusalém, na rua Mário Andreasa. Acertei, né, pastor? No bairro São Francisco. Pastor, que Deus abençoe. Pastor Aldevan. Pastor Aldevan, eu não vou lembrar o nome da rua, mas a igreja é Benésio. O nome da rua lá, pastor? Itatiaia, no bairro Mariana. Pastor Aldevan, que Deus abençoe também, pode sentar. Temos o pastor Antônio Marques, que iniciou orando. O pastor é o fundador da igreja e hoje ele está pastoreando a Congregação Sião, lá no bairro Marcos Freire. Pastor, uma alegria também tê-lo conosco. O nome da rua lá, pastor? Estrada dos Periquitos, bairro Marcos Freire. Marcos Freire, obrigado, pastor, pela sua presença também, que Deus abençoe. Temos o Messias, pastor Messias está entre nós. O Messias já está aqui. Pastor Messias, da igreja Grande Comissão, fica bem pertinho aqui, no bairro Antigo Gurgel, né, pastor? Agora, como é que é o nome lá? Castanheira, no bairro Castanheira. Pastor Messias, que Deus abençoe, tá bom? E o pastor Francisco de Assis, da igreja Betel, que fica na rua Manuel Laurentino de Souza, no bairro Embratel. Então, com os pastores e igrejas representadas, eu agradeço a presença de todos vocês, familiares também, sintam-se bem em nosso meio. Você que está nos visitando por meio de um convite de um irmão da igreja, ô pastor Antônio de Souza, me perdoe, pastor Antônio, eu estava olhando aqui para baixo, esqueci aí da galeria. Pastor Antônio de Souza, ele pastoreia a igreja, a Congregação Emanuel, lá na Avenida Amazonas, no bairro Socialista. Pastor, que Deus abençoe grandemente, tá bom? Cadê a irmã Jennifer? Irmã, que Deus abençoe, viu? Me perdoe, pastor, eu estava olhando para a galeria, me perdoe. Marcelo, obrigado, Marcelo. Você quase deu um pulo aí, não foi que... Como é que eu não vejo? Você pulando, levantando, fazendo assim. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. E você que está nos visitando, é uma alegria, uma satisfação tê-los conosco. Lembro a igreja que amanhã, 8 da manhã, nós teremos o nosso café.
toda a igreja, todos nós presentes, estamos convidados a participar da conferência do dia 18 a 20 de outubro, na Igreja Nova Porto Velho, lá na Avenida Guaporé, entre Raimundo Cantuária e Amazonas. É isso mesmo, né? Então todos vocês estão convidados e vamos fazer presença, tá bom? Que Deus nos abençoe. Irmão Edivan, por favor, meu irmão. O irmão Edivan, ele é o presidente da Cojubab, que é a Comunhão da Juventude Batista Bíblica, aqui de Porto Velho e Candeiro do Jamari. O irmão Edivan tem um aviso muito especial a passar para nós, tá bom? Então, atente, por gentileza. Obrigado, pastor. Boa noite, amados irmãos. É uma honra poder compartilhar dos irmãos desse momento tão sublime, 40 anos de existência dessa igreja. Que Deus continue abençoando, que a igreja possa crescer, continuar crescendo em número, santidade, reverência e, acima de tudo, em obediência à palavra do nosso Deus. Irmãos, a Cojubab no mês de outubro será no dia 26, no último sábado, tá bom? Se dará em função de o terceiro sábado ser a série de conferência na Nova Porto Velho, tá? Então, será no último sábado do mês de outubro. Espero contar com todos os irmãos presentes. Vamos fazer um trabalho diferenciado em outubro. Nós estaremos homenageando alguns pastores. Eu espero que todos os irmãos estejam conosco e lá certamente compartilharão de momentos alegres conosco, tá bom? E acima de tudo, podermos ouvir a palavra do nosso Deus. O preletor será o nosso pastor Rafael, já conversei com ele. Então, outubro, marque na sua agenda aí, o último sábado de outubro, Cojubab, no Templo Batista Bíblico, tá? Na Elias Goraieb. Os irmãos conhecem bem. Pastor Rafael, obrigado. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Então, dado o recado, isso aqui é o meu. Então, é o quarto sábado, tá? Em outubro, em função da conferência na Nova Porto Velho, então foi adiado para o último sábado de outubro lá no templo, tá certo? E todos vocês estão convidados. Meus irmãos, eu vou convidar agora as crianças que têm de 1 a 5 anos para irem ao culto infantil. E aí eu peço a você que é pai, que tem criança dessa idade, não se preocupe, as crianças, elas irão aqui para trás, numa sala, e elas irão estudar a palavra do Senhor. Elas irão cultuar a Deus, tá? Então, você que tem criança com essa idade, as professoras serão as irmãs Ana Vitória, Ana Clara, Eloá e Daiane, tá bom? Então, crianças de 1 a 5 anos para o culto infantil. E enquanto as crianças estão indo, eu quero pedir a você a sua compreensão. Nós estamos com uma instabilidade na energia, por essa razão que ela está indo e voltando, tá? Isso aconteceu ontem, não estava acontecendo, primeira vez ontem aconteceu, e nós fomos atrás de um eletricista, só que ele está bem apurado, por essa razão ele não veio hoje resolver essa situação, tá bom? Pois eu peço a sua compreensão. Pastor Rubem, graças a Deus que você usa o notebook. E se faltar energia, seus olhos estarão brilhando a luz da tela aqui do seu notebook, tá bom? Meus irmãos, antes de chamar o pastor Rubem, eu quero fazer um pedido muito especial. Eu conto com a sua compreensão pelo seguinte: ouvir a palavra do Senhor é o que fortalece a alma. Amém, igreja? Amém. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Paulo disse que a fé vem pelo e ouvir a palavra. Para a gente entender, a gente precisa se concentrar. Então eu peço a você total reverência. Você que tem crianças que não foi para o culto infantil, eu sei da dificuldade, também sou pai, tenho 2 e sei da dificuldade, mas lute, por favor, para que os seus filhos não fiquem andando aqui pelo corredor na hora da mensagem. A sua concentração, a sua atenção é fundamental para aquilo que você irá ouvir. Então eu peço a reverência, não vá ao banheiro agora, só se for assim, em extrema necessidade, não vá tomar água, mas vamos dar a atenção devida à palavra do Senhor. E aí eu peço, se o seu celular estiver ligado, dá uma olhada nele aí, por favor, coloque no modo silencioso, preferencialmente desligue, porque agora você não vai precisar dele, porque a mensagem mais importante que você e eu precisamos virá da palavra do Senhor. Então eu peço a sua compreensão, mantenha a reverência e também a concentração para ouvirmos a palavra do Senhor. E sem mais, eu convido o pastor Rubem a vir à frente.
Que a graça e a paz de Cristo seja com cada um que aqui está. Nosso segundo dia de conferência. Deixa eu só falar algumas coisas a meu respeito. Porventura, se houver alguém aqui que não me conheça, então vai saber. Os outros vão ouvir do mesmo. Sou casado com Joquebede há 30 anos, agora no mês de julho completamos 30 anos de casados. Já sou pastor também há 30 anos. Foi no mesmo mês que eu me casei, eu iniciei o pastorado. E Deus tem nos dado 2 filhos. A nossa filha, que é mais velha, já casou, está morando agora em São Paulo. E o Daniel, que é o mais novo, está morando em Altamira, no Pará. Então, ele fez seminário, está sendo mentoreado por um pastor com vistas ao ministério pastoral. O ano que vem vão pedir a ordenação dele. Fez também administração de empresa e está servindo ao Senhor ali junto com o pastor José Carlos, na Igreja Batista na Brasília, em Altamira. Não sei se alguém conhece aquela cidade e aquela igreja também. E nós temos o privilégio de ter na nossa família, então, através dele, a 3ª geração de pastores. E eu digo isso, não é por orgulho, mas é para você entender que quando Deus quer fazer, Ele faz com força. O meu avô, para quem talvez conheça, ele usava o livro de São Cipriano, que é magia negra, candomblé, umbanda, quimbanda, sem banda, com banda, é fichinha perto do que o meu avô fazia. Coisa braba, terrível. E aí, num momento em que um vizinho sábio cristão fez uma troca com ele, falou: seu José, o senhor vai ler o meu Novo Testamento e me dá o seu livro que eu vou ler. Eu tenho certeza que aquele vizinho nunca leu o livro que meu avô tinha, mas o meu avô leu o Novo Testamento dos Gideões e então abandonou esta vida em função do Evangelho. Então, eu considero um privilégio estar envolvido na obra do Senhor. Além do pastorado, eu pastorei 22 anos no interior aqui de Rondônia. E eu estou há 8 anos morando em Manaus, né? Foi ele que começou, né? Morando em Manaus. Eu estou como diretor para a região norte, para a Venezuela, do Ministério Prega a Palavra, que trabalha com o treinamento de pastores, obreiros, de maneira geral, dentro da área de exposição bíblica. E nós já tivemos grupos em Rondônia, o pastor Rafael, inclusive, fez parte de um destes grupos. E hoje nós temos em alguns estados do norte, mas tem também o Ministério Prega a Palavra na região nordeste e na região sudeste, mas nós não estamos organizados na região sul. A região sul, ela tem características únicas e exclusivas e muito distintas das outras regiões e dificulta um pouco a entrada do trabalho lá. Venezuela, o trabalho tem ido bem. Nós já temos, inclusive, um responsável venezuelano dentro da Venezuela que, por esses dias agora, está numa visita no Brasil, mas é até um motivo de você poder orar, é o pastor John Morales, porque o irmão dele, Eduardo Morales, foi preso depois da eleição do Maduro, porque ele parou numa esquina para tirar uma foto de uma passeata, carreata que estava acontecendo. Ele estava voltando de um ponto da cidade para ir para o outro. Este irmão dele foi preso como se fizesse parte daquele movimento de revolta contra o Maduro e foi acusado de maneira injusta, foi julgado de maneira injusta, foi transferido do interior do país para a capital para ficar bem longe dos parentes e não receber a assistência dos parentes. Então, Eduardo Morales deve ser seu motivo de oração, entre outras coisas. E um outro motivo de oração que eu quero
já apresentar aos irmãos. Muito obrigado. Eu, no mês de outubro, dia 25, vou até o Chile, estarei lá com o pastor Jomar, que é sustentado pela Igreja Batista em Dom Pedro, lá de Manaus, da qual eu faço parte, e ele é missionário no Chile. Nós vamos lá fazer uma visita a um grupo de pastores ao sul do Chile, com a intenção de iniciar ali também o treinamento do Ministério Pregue a Palavra. A gente quer descobrir qual seja a vontade do Senhor para este processo, então eu estarei indo em outubro para lá. Vou ficar umas 2 semanas por lá, e nós vamos ter um dia em que vamos reunir um grupo de pastores. Eu vou falar a esses pastores. A minha esposa Joquebede, que é conhecida por muitas irmãs aqui, vai falar às mulheres. Então, com o objetivo de, quem sabe, começar futuramente um trabalho, um treinamento ali. Então, são motivos para que esta igreja ore, porque esta igreja é mantenedora da minha família já há um bom tempo, tem participado conosco nesse ministério em oração e contribuição. Louvado seja o Senhor. Então, fica aqui o agradecimento da minha família, reconhecendo que sozinhos ou por nossa própria conta e sem o auxílio de quem nos ajude, nós não vamos conseguir desenvolver o trabalho que Deus tem posto em nossa responsabilidade. Muito obrigado, igreja, pelo envolvimento neste projeto. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e nós vamos ler a partir do 8. Nós vamos ler do 8 até o 31. Eu sei que é uma leitura longa, mas eu creio que ler a palavra de Deus por si só já é uma grande bênção e já é um motivo de edificação no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Então, se você achou, diz amém. Amém. Se não, você fala assim, misericórdia. Aí eu espero mais um pouquinho. Bom, ninguém falou, então vou ler. A minha tradução é a Revista Atualizada. Eu sei que os irmãos têm usado uma outra tradução, mas acompanhe aí. Capítulo 12, a partir do verso de número 8. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagre. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Verso de número 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhes aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós.
Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra também. Os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu quero convidar você para orar e eu quero lançar a você um desafio. O desafio vai ser de você... Se você já está envolvido em algum ministério da sua igreja, você vai orar pelos integrantes, ministério, departamento. Se você está envolvido em qualquer atividade da sua igreja de maneira regular, eu gostaria que você colocasse a sua vida ainda mais à disposição do Senhor e orasse pelos integrantes deste departamento. Se você ainda não tem esse tipo de envolvimento, ore ao Senhor agora, para que Deus te mostre aonde você pode servir. Ou quem sabe Deus comece um ministério novo que esta igreja esteja precisando através de você com alguns outros irmãos, algum novo departamento. Mas aí vai ter que conversar com o pastor antes. Não pode começar do jeito que quiser. Ok? Então está aí lançado o desafio, vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor não precisa de nós para fazer com que a tua obra cresça, mas aprove ao Senhor, com sabedoria e com a tua soberania, nos dar a oportunidade de sermos cooperadores do Senhor no ministério que o Senhor tem por realizar. Nós queremos agradecer, porque nós não merecemos tamanha honra de poder trabalhar com o Senhor, mas sabemos que o Senhor o fez e o Senhor nos capacitou com capacidades espirituais, sobrenaturais, para que nós possamos fazer a obra do Senhor de maneira que glorifiquemos o teu nome, edifiquemos os nossos irmãos e vejamos também outras pessoas conhecendo a Cristo, de todo povo, raça, tribo, língua e nação. Obrigado por isso. Obrigado pela existência desta igreja, pelos seus 40 anos de igreja organizada e servindo aqui nessa localidade. Obrigado a Deus pelos seus pastores, pelos seus líderes, por aqueles que estão investidos de autoridade nesse grupo para dar direção que seja agradável ao Senhor. Que o Senhor os comule com discernimento, com sabedoria, com quebrantamento, com visão bíblica, com desejo exclusivo de glorificar ao Senhor na condução deste rebanho. E que o Senhor dê a cada irmão, cada irmã que pertence a esta igreja, ou cada pessoa que pertence a qualquer outra igreja que está nos visitando aqui esta noite, a capacidade de se envolver, e para aqueles que já estão envolvidos, se envolverem ainda mais, para engrandecer o teu nome e ver a vida dos irmãos sendo edificadas. Nós pedimos isso ao Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor nos responde sempre acima do pedido que fazemos.
E pedimos que o Senhor, ó Deus, continue a falar aos nossos corações, como nós entendemos que já vem falando pelas músicas cantadas e por todo o processo de culto que já temos realizado. Nós desejamos que o Senhor seja servido em receber a honra e glória e o louvor que nós, ó Deus, podemos oferecer ao Senhor, porque o Senhor é merecedor de tudo isso. E a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estudamos os 7 primeiros versículos aqui deste capítulo, e eu disse aos irmãos que aqui faz parte de um grupo de perguntas que os irmãos de Corinto estavam perguntando a Paulo e que Paulo estava respondendo para tirar-lhes as dúvidas. E eu queria fazer de conta como que se nós fôssemos os irmãos de Corinto, baseado então nas respostas que você tem aqui, algumas perguntas que eles fizeram. O que são os dons espirituais, afinal de contas? O que é isso? Os dons podem ser falsificados? E se eles podem, como é que eu posso saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus? E ontem a gente falou a respeito disso. Para que servem os dons, afinal de contas? Eu posso deixar o meu dom guardado sem utilizar e deixar que outro irmão use o dele, já que nós também temos o mesmo dom? Todos os cristãos realmente têm dons, ou tem alguns assim que Deus esqueceu, ou Deus não quis dar para alguns? Perguntas sendo feitas. Como é que uma pessoa pode saber qual dom ou quais dons Deus deu a ela, para então poder utilizar? Qual é a importância dos dons na vida pessoal e também na vida eclesiástica, na vida da igreja? Qual é, então, a necessidade, qual é, então, a importância? E é a pessoa ou é Deus que escolhe o dom que cada um tem? Eu imagino que essas perguntas chegaram na mão de Paulo. E ele então responde, ou se nem todas essas chegaram, mas aqui no texto do capítulo 12 a gente tem resposta para todas elas. É por isso que elas puderam ser feitas, porque se tem a resposta, houve a pergunta, ou então Paulo aproveitou algumas perguntas que foram feitas e mandou mais coisas. Falou, olha, já vou despachar esse pessoal e vou responder até o que não perguntaram, porque eu já sei que vão ser as dúvidas seguintes. Na realidade, a gente precisa considerar que nós não podemos ser ignorantes a respeito deste assunto. Por quê? O nosso objetivo é servir. O nosso propósito maior é glorificar a Deus, é demonstrar o nosso amor ao nosso Deus, servindo uns aos outros. E nós precisamos considerar que o principal objetivo dos dons na questão horizontal, minha para com o meu irmão, é eu servir o meu irmão com o meu potencial espiritual. Não sou eu que tenho que ser servido pelo dom que eu tenho. Não sou eu que posso usar o meu dom para que as pessoas me sirvam, para que eu esteja no centro. Ao contrário, o dom é para fora de mim. O dom visa o benefício dos outros. O dom visa o bem-estar e o crescimento e o desenvolvimento espiritual dos outros. Não serve para autopromoção. Não serve para trazer glória ao meu nome. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, tratar deste assunto de servir e de dom, eu tenho que deixar muito claro no meu coração. É para exaltar o nome do Senhor nosso Deus, na pessoa de Cristo. E é para servir. É para fazer para o outro, não é para fazer para mim. Então, quando eu tenho isso muito fixo na minha cabeça, eu terei então a opção de servir como um privilégio e não como um peso. Eu vou poder servir não porque eu sou obrigado, ou porque o pastor está me vigiando, ou porque se eu não servir, vejo os irmãos servindo, alguém vai me cobrar. Não, eu vou fazer isso entendendo que, antes de mais nada, o meu objetivo é trazer glória para o nome de Deus. O centro não sou eu. O centro é o Senhor. Ah, mas eu gosto. Sim,
Não tem nada de errado de gostar do que se faz. É até melhor fazer gostando, para não ter que entrar no mesmo caminho de Jonas, que teve que fazer sem gostar. Teve que fazer na marra. Foi forçado, igual o menino, ou menina também, quando quer desobedecer e pai e mãe fala, vai fazer, porque senão a situação vai ficar difícil para o teu lado. O seu bumbum vai arder. Então, nós precisamos criar este hábito de um serviço que nos é prazeroso. Não porque nós estamos gostando apenas porque gostamos, é porque nós entendemos que servir ao Senhor é motivo de alegria no nosso coração. Servir é um ato de amor a Deus, mas ele é expresso na vida dos meus irmãos, porque à medida que eu sirvo o meu irmão, ele glorifica o meu Deus, e é esse o objetivo de Deus. O texto aqui está nos dizendo que Deus formou a igreja para que cada um de seus membros seja útil, ninguém vai ficar de fora. Cada um daqueles que creu em Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador, que um dia foi alcançado pela graça divina, cada uma dessas pessoas, ela deve ser útil na igreja. Mas tem tanta gente para fazer. Nossa, eu vejo que maravilha, esse pessoal tocando, esse pessoal cantando, esse pessoal carregando cadeira para lá e para cá, nem precisa de mim. Precisa. Muitas vezes é esse pessoal que está com dupla jornada, tripla jornada, e se eu posso ajudar um pouco, eu vou tirar o peso de alguém. Então não existe excesso de pessoas para trabalhar na igreja, porque Deus não errou quando trouxe você para este lugar. Deus não errou quando colocou você debaixo da orientação da liderança desta igreja. Ele tem um propósito para a sua vida. E se você está aqui nos visitando, das igrejas co-irmãs, ali na sua igreja, no local onde Deus te colocou, Ele te quer servindo ali. Ele quer fazer com que você seja bênção ali, sabe para quê? Não é para você aparecer, é para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Esse é o propósito principal. Temos que entender que muitas vezes nós ficamos distantes de tratar sobre os dons por causa de alguns medos de cair num erro teológico, mas nós esquecemos que a ignorância sobre o assunto não faz bem à igreja de Cristo. Paulo está dizendo no capítulo 12, no primeiro verso, não quero que vocês sejam ignorantes do assunto. Agora, o texto de hoje eu dividi aqui em 3 pontos, do 8 até o 13, ele está mostrando que a distribuição dos dons, ela é uma prerrogativa de Deus, que usa a diversidade para produzir unidade. Não sou eu que faço as minhas escolhas, não sou eu que digo, eu gosto daquilo, eu vou fazer, porque não é assim. O meu perfil já veio pronto desde o meu nascimento, e Deus, quando Ele me deu dons, do dia em que eu me converti, que o Espírito Santo passou a habitar em mim, me deu dom. Quando Ele me deu dom, Ele me deu de acordo com o meu perfil, com o meu jeito de ser. Porque foi Ele que me criou. Se você ler o Salmo 139, quando você era substância informe, que nem seu pai e sua mãe sabiam que você já existia, Deus já te conhecia. E quando Ele te deu dom, Ele te deu um dom de acordo com o seu potencial, com o seu jeito de ser. Deus não deu um dom estranho para uma pessoa que tem um padrão, assim, Deus não deu um dom que não possa trabalhar com todo o potencial que você tenha, que seja muito estranho olhando para você. O dom que Deus coloca em você é numa sequência daquilo que Ele já fez em você. O que eu tenho para fazer então é descobrir e usar. Quem sabe o que a igreja realmente precisa é o Espírito Santo de Deus. E é Ele que traz as pessoas certas para a igreja. É Ele que coloca você com o seu potencial aqui. Aí eu pergunto, há alguém mais sábio do que o Espírito Santo de Deus?
Porque tem gente por aí dizendo que ela que escolhe o dom que ela quer, que ela pede a Deus, Deus vai dar a ela o dom que ela pedir. Não, aqui está dizendo, no verso 7, no verso 11, no verso 18, se você procurar em todos esses versos, não tem uma única opção de eu escolher, diz que ele distribui como quis. Se ele distribui como quis, não sou eu então que quero e que determino. Eu preciso considerar isso. Porque senão eu estou saindo correndo atrás de algo que não vai acontecer ou eu vou me enganar. Ele é plenamente sábio. Essa distribuição mostra que Deus não aceita na igreja dele qualquer espécie de divisão e ele coloca essa distribuição de maneira que cause unidade. Isso quer dizer que na igreja não pode haver sequer queda de braço para ver quem é mais importante. Olha o que diz aí no verso de número 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Olha, ele volta de novo para a unidade. Assim também com respeito a Cristo. Ele está mostrando que a distribuição, ela não respeita nacionalidade, não respeita posição social. Essa distribuição tem a ver com a vontade do Senhor para que o seu povo possa ser útil. A distribuição é de acordo com a minha singularidade, com a sua singularidade. Você foi feito... eu conheci uma pessoa que diz assim: Deus fez você e jogou a forma fora. Não vai existir no universo, em momento nenhum da história humana, alguém igual a você. Então, quando Ele te dá um dom, Ele tem uma tarefa especial para você na igreja, junto com o povo de Deus. Não é uma tarefa em casa, isolado. Eu não estou dizendo que você não possa fazer nada fora dessas quatro paredes, mesmo porque eu considero que igrejas são as pessoas. A Bíblia considera que igreja são as pessoas. Este local eu posso até chamar de templo, com tranquilidade, sem nenhum problema, mas são as pessoas que são a igreja. Jesus morreu pela igreja, Jesus não morreu para salvar essas paredes, não morreu para salvar essas cadeiras, estes bancos, esses aparelhos de som, estes instrumentos. Não, Jesus morreu pelas pessoas. Então, quando eu falar de corpo, quando eu falar de igreja, eu estou falando de pessoas. E a gente precisa considerar isso. Essa distribuição, ela respeita a minha singularidade, o meu jeito de ser, porque foi Deus que me fez assim. E ela é feita para nos tornar interdependentes. E daqui a pouco eu vou tratar um pouco mais sobre isso. O que é interdependência na igreja? Pois ninguém pode representar sozinho a igreja de Cristo. Eu não posso dizer que eu sou igreja sozinho. Eu só posso ser igreja junto com o povo de Deus, com os salvos, com os lavados pelo sangue de Cristo. Fora disso, não é igreja. É qualquer outra coisa, menos igreja. E a gente precisa considerar isso. Do verso 14 até o 26, está afirmando que não pode haver dependência e nem independência na prática dos dons dentro do corpo. E eu quero explicar isso aqui para você. Nem dependência e nem independência. A dependência significa que eu sou como um bebê que só recebe, não oferece nada para o bem das pessoas ao meu redor. A gente admira os bebês, né? Aquela coisa mais linda. Na minha casa passaram 2, agora eu estou na fase de já pedir para que me mandem os netos. Não quero nem saber, eu quero neto agora. A partir de agora, o foco são os netos. Então, mas um bebê não faz nada por ninguém, ao contrário, dá uma trabalheira danada, grande. Você pode ver, papai e mamãe de criança nova, tudo de olheira. Paciência. Mas aí você olha aquela coisa mais linda, mas suja a fralda, e uma choradeira quando está doendo a barriga ou quando está com fome. Eles não oferecem nada para ninguém, eles só pedem, eles só querem, eles só necessitam ser ajudados. Eu não posso ser um crente bebê, que é dependente, que eu fico só ao redor das pessoas esperando que elas façam alguma coisa por mim.
a vida inteira, como se eu não pudesse ser produtivo no reino de Deus. Mas em compensação, a Bíblia me diz que eu não posso ser independente. Aquele camarada isolado, que acha que pode fazer tudo sozinho. Se ninguém vier, eu faço sozinho, e pronto, final. E pode deixar comigo, que eu ponho para derreter. Não, no Evangelho não existe nem dependência, de que eu fico ao redor desejando que todo mundo faça tudo por mim, e muito menos nem dependência e nem independência em que eu não preciso de ninguém. Então, como é que a gente resolve essa dificuldade aí? A Bíblia diz que no Evangelho existe a interdependência. Deus nos chama para a interdependência, que nos leva tanto a dar como a receber. Na interdependência, eu ofereço e eu recebo. Mas eu preciso considerar algo. Quando eu ofereço algo a alguém, eu não preciso ficar esperando que aquela mesma pessoa que foi abençoada pelos dons que eu tenho, que ela me abençoe. Deus pode levantar uma outra pessoa que até eu não conheça, ou mesmo que eu conheça, para abençoar a minha vida. Então eu preciso entender algo, que quando eu fizer por alguém, eu não devo ficar cobrando daquela pessoa que ela me devolva o que eu fiz por ela. Não, eu abençoei sua vida, agora você tem que abençoar a minha, agora que eu estou precisando. Você cair fora, você é obrigado a me abençoar. Não, não existe isso. Eu abençoo e deixo que Deus faça a obra do jeito que Ele quiser na minha vida. Eu preciso ser um motivo de abençoar a vida das pessoas. E eu preciso também não ser orgulhoso e aceitar que as pessoas abençoem a minha vida, que as pessoas me ajudem. Eu conheço alguns crentes que são muito independentes e não aceitam ajuda de ninguém, e isso, se não for, beira ao orgulho. É difícil beirar o orgulho, né? Ou é orgulhoso ou não é. Então, a gente precisa ter interdependência. No corpo de Cristo é assim. O corpo não é composto por um só tipo de membro. E aqui o texto fala, e não dá prazo para ler de novo. Mas a variedade dos membros faz com que a beleza do corpo possa aparecer e que Cristo vai ser glorificado em cada membro. Quando Deus nos salvou, pense você, Ele nos fez corpo de Cristo. E qual é o objetivo dele? Que cada parte do corpo de Cristo glorifique o nome dele. Quando você não usa os seus dons, quando você não está envolvido com a sua igreja, quando você não participa, quando você é apenas um consumidor do Evangelho, Deus não está sendo glorificado na sua vida. Eu sei que algumas pessoas estão doentes, não podem ajudar diretamente, mas mesmo aqueles que estão doentes podem orar. Podem muitas vezes usar o WhatsApp ou qualquer outra mídia para passar uma mensagem de incentivo para quem está na linha de frente. É possível, de alguma maneira, abençoar a vida dos outros, mesmo que eu esteja doente, de cama, em convalescência de uma cirurgia, numa dificuldade, mas eu posso, de alguma maneira, ser útil na vida das pessoas. Eu posso incentivar. Eu conheço gente assim, muitas vezes na cama e está ali fazendo ligação nos seus contatos para abençoar a vida de alguém. Toda dolorida, arrebentada, com meningite encefálica, um negócio que eu nunca vi, coisa assim, a meningite. Tem uma irmã de Manaus com uma doença assim, raríssima, gravíssima. Ela podia morrer a qualquer momento se ela desse bobeira. E eu fui na casa dela um dia, ela estava no sofá, não podia nem se locomover. Acho que é meningite óssea. Agora que eu lembrei, eu tinha esquecido o nome certo. Eu nunca tinha visto desse jeito, daquele jeito lá, nunca tinha visto. E ali, fazendo contato com pessoas para poder ajudar alguém que estava precisando. Eu falei, puxa vida, tantos crentes com plena saúde, com condição plena de poder ajudar e se omitem. A gente vê uma pessoa aqui praticamente de cama, fazendo todas as ligações possíveis para abençoar alguém. Aquilo ali desafiou a minha vida. Eu falei, a gente precisa considerar o outro acima de nós mesmos. E aquela irmã, sem saber
ou quanto ela me edificou, ela o fez. Então, eu e você precisamos ter consciência de que a obra que Deus reservou para nós fazermos, ela deve ser uma obra bem feita, deve ser uma obra de qualidade. E uma outra coisa, eu não posso me sentir orgulhoso achando que eu sou melhor do que o meu irmão, e eu não posso me sentir inferior achando que o dom do meu irmão é muito melhor e que o meu é insignificante. Isso não tem a ver nada com o reino de Deus. E outra coisa, eu falei ontem, mas eu preciso repetir. Eu não posso sair por aí desejando o dom de outro irmão. Ai, que se eu pudesse ter aquele dom, aí eu ia estar feliz e estar envolvido na obra do Senhor. Mas o que Deus me deu, nem eu sei, e o que eu acho que é tão simples e tão insignificante, que eu nem vou usar. Você lembra da parábola dos talentos? Deu 5, deu 2 e deu 1, e que aquele que deu 1 achou que o negócio era tão pequeno que ele escondeu, e depois, olha o que aconteceu com ele. Falou: olha, você já sabia que eu sou aquele que planta que eu colho onde eu não planto, e que eu sou duro em fazer a minha cobrança. Você devia pelo menos ter pegado esse talento e colocado no banco para que ele pudesse render, mas você simplesmente enterrou. Nem os juros do que eu deixei na sua mão eu tenho. Meus queridos, a gente precisa considerar que não há nada e não há dom e não há ninguém que seja sem importância no reino de Deus. A gente tem que ter consciência disso. Não existe tarefa insignificante quando ela é uma tarefa de amor ao nosso Deus, de adoração. Não é insignificante. Quando eu estou querendo um dom que outra pessoa tem e Deus não deu a mim, é como se eu estivesse dizendo que Deus não soube distribuir as capacidades espirituais, os dons, adequadamente na igreja. É mais ou menos isso que eu estou dizendo quando eu fico atrás do dom que não é o meu. Eu fico querendo fazer o que Deus não me mandou fazer. Por isso, os dons que mais se destacam, eles não são mais importantes do que os dons que menos se destacam. Todos são importantes. O seu coração está aí dentro do seu peito, batendo direto, ele não para. O seu coração não para, nem à noite quando você dorme. Ele diminui o ritmo, mas parar ele não para. Mas eu nunca vi ninguém dando muita moral para o coração. A gente cuida do cabelo, né? Fica sempre bem arrumadinho. A gente cuida da sobrancelha. Se passa aí um batonzinho, passa alguns produtos para a pele ficar com a impressão rejuvenescida. A gente cuida bem dos dentes, mas você até faltando uns dentes não vai ficar tão bonito, mas vai sobreviver, vai em frente. Se você não tiver cabelo nenhum, mesmo que não fique lá essas coisas todas, mas vai estar vivo do mesmo jeito, mas sem coração. Aqui, o que o texto está dizendo? Que Deus deu honra ao que tem menos honra, do jeito que a gente faz. A gente cuida muito mais do cabelo do que de tudo, mas se raspar tudinho, você ficar carequinha, vai nascer tudo de novo, para alguns, né, pastor Rafael? Então, vai nascer tudo de novo, de boa, não vai fazer tanta falta, a não ser que você esteja no sol quente. Mas a gente precisa considerar que do mesmo jeito que a gente faz no corpo, cuidando do que é menos significante, do que produz menos dificuldade no corpo se faltar, assim é na igreja também. Somos uma unidade, e se um de nós sofre, todos nós sofremos juntos. Se um se alegra, todos se alegram juntos. E precisamos valorizar aqueles que aparentemente têm menos valor, porque no corpo de Cristo todos têm valor. A singularidade do indivíduo, como eu disse, e a unidade do corpo devem andar juntas para a glória de Deus, pois ninguém é suficiente para fazer a obra do Senhor sozinha ou sozinho. Foi dito isso inclusive aqui na oração do pastor, fundador desta igreja, no dia de hoje. Ninguém vai conseguir fazer a obra do Senhor sozinho.
Ah, mas já tem gente demais. Não tem gente demais. A própria palavra de Deus nos diz que a seara é grande e tem poucos ceifeiros. Isso quer dizer que tem muita gente nesta igreja que serve. Mas a pergunta é, será que todos que são salvos em Cristo Jesus, que pertencem a esta igreja, estão servindo? Será que o serviço prestado é o serviço que agrada completamente a Deus por ser feito de todo o coração e com toda a dedicação? São perguntas que a gente tem que fazer para que cada vez mais nós nos ofereçamos ao Senhor para servir. Temos que desconfiar de nós mesmos. Temos que perguntar a Deus, Deus, estou de acordo com o teu planejamento de serviço? A minha vida te glorifica pelo serviço que eu presto? E se eu não estou prestando nenhum serviço, eu devo dizer, Deus, por favor, me mostra o local que eu devo servir, para que eu te honre, para que eu te glorifique, para que eu traga honra ao teu nome, para que aquilo que eu fizer possa provocar nas pessoas a glorificação do teu nome. Tem que começar a pedir. Isso quer dizer que precisamos estimular uns aos outros ao amor e a quê? E às boas obras. Eu e você precisamos chegar perto daqueles irmãos que não estão tão envolvidos quanto deveria ou não estão envolvidos em nada e convidá-los a se envolverem também. Então eu preciso fazer isso, irmão. Olha, é necessário que a gente some força. Se você ajudar, nós estaremos trabalhando e fazendo muito mais com um menor esforço, desgastando alguns muito menos. Por isso que Deus já distribuiu a quantidade de dons para a Igreja Batista Bíblica da Floresta crescer, desenvolver. Eu sei que vocês têm desafios, e são desafios grandes. E eu sei que essa igreja tem sido valente diante do Senhor em realizar a obra do Senhor, mas Deus quer mais dos irmãos. Deus tem obras maiores para serem feitas pelos irmãos, ainda aqui em Porto Velho, porque senão Ele não daria a vocês o que já tem dado. Mas é necessário que todos se envolvam. Não é necessário que apenas o mesmo grupo fique o tempo todo fazendo, porque vai desgastar. É necessário que aqueles que não estão envolvidos se envolvam. E você que não é membro dessa igreja, é membro de qualquer outra igreja, ali onde você está, não só trabalhe, como também estimule outros irmãos ao amor e às boas obras. Nós precisamos estimular uns aos outros. Quando eu e quando você, quando cada um de nós admitimos que foi Deus que escolheu o dom que a gente tem, e que foi Deus que nos colocou à disposição dos nossos irmãos para servir, nós vamos trazer glória ao nome de Deus e nós seremos pessoas realizadas. Gente, a Bíblia nos mostra que no Evangelho, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então não esperemos nós que as pessoas nos sirvam. Ah, mas essa igreja é muito estranha. Eu estou aqui há tanto tempo e ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. E o que é que você está fazendo para o crescimento desta igreja? Qual é o seu envolvimento? E quando você se envolver, não se envolva esperando que alguém faça por você. Deixa Deus fazer a obra que Ele tem para fazer no seu coração. Se envolva, irmão, irmã. Procure oportunidade de servir. Não espere que alguém venha te pedir, te chamar para servir. Seja oferecido. Seja oferecido. Estou aí à disposição. Se precisar de mim, pode me chamar. Ou então, na hora que você vê onde tem o trabalho, chega lá e já começa a ajudar. Comece a procurar oportunidades e assim o fazer. Eu e você seremos pessoas mais felizes e mais realizadas, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Por último, Deus estabeleceu uma hierarquia dos dons. Os versos 27 a 31 diz: a interdependência não é uma autorização para que cada um faça o que bem quiser e quando quiser.
Não pensemos nós que a gente pode sair por aí. Não, então o pastor Rubem pregou lá e foi o pastor Rafael que trouxe e disse que eu posso agir com os meus dons, então vou fazer o que eu quero. Não, não é assim não. Deus é um Deus ordeiro. Presta atenção. Deus é um Deus de ordem e Deus é um Deus que estabeleceu dons na igreja de acordo com a utilidade, e pelo fato do nosso Deus ser este Deus ordeiro, que gosta das coisas todas em ordem, ele colocou uma hierarquia mostrando o que já estava revelado em toda a Escritura. Nada vai funcionar bem sem liderança e sem organização. E, inclusive, eu gostei muito do texto lido aqui, de Neemias, porque ele fala disso. Mesmo que naquela época de Neemias, Deus não tinha dado ao povo de Israel dons como ele deu a igreja no tempo da igreja, assim mesmo lá ele deu sabedoria para processos de liderança. Basta você ler Neemias que você vai ver esse processo constante lá. A lista dos dons que nós temos aqui, meus queridos, eu queria fazer uma observação que é importante. Essa lista dos dons que a gente tem nessa parte final não é uma lista completa. Paulo está dando aqui exemplo da hierarquia dos dons, mas ele não colocou todos os dons. Se você voltar para o começo do capítulo 12 e ler do começo do capítulo 12 até aqui, você vai ver que nessa última lista, do 27 até o 30, muitos dons ficaram de fora, em especial na lista que está no verso 28. A lista dos dons que está no verso 28 não é uma lista completa. Por quê? Ele está dando um exemplo da hierarquia de trabalho, da liderança dentro da igreja. É interessante, tem tanta gente aí querendo exaltar essa história do dom de línguas, e aqui é posto lá no final, né? As pessoas não consideram um texto bíblico. Mas por que isso e desse jeito? Se você já teve a oportunidade de ler de novo o capítulo 12, não hoje, né? Não agora, você vai ver que Paulo, ele está aqui dando um exemplo da hierarquia dos dons na vida comum da igreja. Essa hierarquia não é por importância das pessoas, mas é pela utilidade que o dom tem para a edificação da igreja. Os dons que estão em primeiro lugar aqui que ele colocou são dons com o potencial de abençoar o maior número de pessoas, porque são dons que são dados à liderança. Esse é o começo do verso 28. Mas ele colocou alguns outros dons aqui que não são dons de liderança. Então, o objetivo do verso 28 é só mostrar que todo lugar só funciona bem se tiver liderança e que as pessoas precisam respeitar a liderança. A gente tem aqui, na Igreja Batista Bíblica da Floresta, o pastor Rafael e os outros líderes da igreja. Esses líderes precisam ser respeitados no processo do exercício dos seus dons. Eles precisam ser consultados. Vem deles palavra de sabedoria para o melhor desenvolvimento do ministério que você desenvolve. E para os que estão nos ouvindo por meio das mídias, ou estão aqui, mas são membros de outra igreja, você precisa se submeter à liderança de sua igreja, no exercício dos seus dons. Você não pode fazer o que você quiser, da forma como você quiser. Deus não é um Deus da bagunça, da confusão, Ele é um Deus ordeiro. Ele diz aqui, há uma ordem. Primeiro, os apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Se você for para a lista de Efésios, você vai encontrar evangelistas por lá, que é gente da área de liderança. São dons dados para o processo de liderança. E ponho alguns outros aqui também. Então, eu e você temos que estar atento a estas coisas, para não criarmos confusão, mas sermos motivo de edificação. Note, os dons que envolvem a pregação da palavra, eles vêm antes porque eles trazem edificação para todo o corpo e para um número maior de pessoas. Não quer dizer que quem tem esses dons seja mais importante, mas Deus colocou esses dons na liderança da igreja. É Deus que determinou isso. E a Bíblia diz lá em Tiago que aqueles que tratam com a palavra,
o juízo para com essas pessoas vai ser mais duro. Não pensem que quem tem o dom da palavra, quem é usado por Deus na condução do povo de Deus à palavra, que tem uma vida melhor do que os outros, uma vida mais fácil do que os outros. Diz que lá no dia do tribunal de Cristo, aqueles que receberam a oportunidade e o privilégio da ministração da palavra, o juízo, a cobrança para eles vai ser dobrada. Eu falo isso, mas dá um frio na espinhela, como diz no interior de Minas Gerais. Não pense você que por estar à frente, a pessoa foi mais beneficiada por Deus. A quem muito é dado, de tal pessoa muito é exigido. Deus é muito justo no processo que Ele faz. Mas aí, meu irmão, se você não tem um dom que envolve ministração da palavra, estar à frente para fazer atividades, não pense você que você é menos importante no reino de Deus e na obra de Cristo. Aprove a Deus lhe dar o que Ele te deu. Ele quis que você desenvolvesse desta maneira. Então, fique atento e desenvolva a sua responsabilidade. Ninguém pode dizer assim, já que eu não sou líder, meu dom é menos útil, eu não vou nem usar, porque está sobrando desse dom ali na igreja. Não sou eu que decido. Se Deus me colocou nesta igreja, é nesta que eu vou agir. Deus te colocou numa igreja, é nela que Ele quer você produzindo, produtivo. Todos são úteis, todos vêm de Deus, porque o nosso potencial espiritual foi dado por Ele. Todos os dons edificam para a glória do Senhor e para crescimento do corpo. Portanto, quando nós cuidamos uns dos outros, haverá crescimento no corpo de Cristo. Quem é mais visto na igreja, quem aparece por causa dos seus dons, tem mais visibilidade, vamos assim dizer, ele deve fazer esta obra no poder de Deus e com toda humildade, porque vai ter muita cobrança da parte do Senhor. Quem é menos visto, quem muitas vezes está nos bastidores da igreja, deve continuar trabalhando e lembrando, quem reconhece o meu valor é Deus, e quem vai me dar galardão é Deus e não os homens. A gente precisa estar plenamente consciente da nossa posição. Se eu sou visto demais humanamente falando, vai ter mais cobrança sobre mim. Se eu não sou visto muito humanamente falando, eu preciso saber que o meu Deus me vê, que o meu Senhor vai me dar o galardão pelas boas obras que eu praticar. E eu devo continuar servindo ao Senhor com alegria. Todos os servos do Altíssimo vão receber ou receberam já dele algum dom. E todos vão ter que prestar conta daquilo que fizeram ou não com os seus dons. Portanto, meu querido, minha querida, seja produtivo, produtiva no reino de Deus. E não apenas um consumidor que espera que alguém faça alguma coisa por você. Não espere que façam por você. Crie o hábito de ficar contente e alegre por servir e não por ser servido. Esse é o padrão de Cristo. Esse é o padrão que Ele nos ensinou. Esse é o padrão que nós devemos perseguir. Feche os seus olhos, vamos orar. Gostaria que você colocasse mais uma vez a sua vida diante do Senhor. Eu vou te dar uns segundos aí para você colocar a sua vida, seus dons, o seu potencial espiritual nas mãos do Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado. Mais uma vez queremos agradecer ao Senhor pelos 40 anos de vida desta igreja aqui neste lugar. Obrigado a Deus também
pela vida das igrejas que são representadas aqui por pastores ou por membros da igreja, por algum líder da igreja, desta outra igreja. Que a tua graça ministre nestas igrejas também, como nós estamos pedindo que o Senhor ministre aqui nesta igreja. Sabemos que o Senhor já tem derramado graça aqui e nas igrejas, nas outras igrejas mundo afora, mas nós pedimos que o Senhor cada vez mais convença esses que estão ouvindo a tua palavra nesta noite, de que o Senhor deseja que eles sejam produtivos e que eles possam produzir muito fruto, para a glória do Senhor, para a edificação dos irmãos, porque isso produz satisfação na nossa alma. Ó Deus, se temos errado em alguma coisa, se não estamos ainda afinados plenamente com o desejo do teu coração, por favor, nos ajude nisso. Não nos deixe andar pelos rumos do nosso próprio coração, não nos deixe sermos influenciados por este mundo e nem por Satanás, e nos distanciemos do querer do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode conhecer um pouco mais do Pregue a Palavra acessando o nosso site tbbf.com.br. Está na Europa também já, Pregue a Palavra, Portugal? Na África já tem. O Pregue a Palavra já está na África, na Europa, em Portugal, e uma porta se abrindo na Itália. Então peço a você, ore por esse ministério. Na minha vida, já falei, pastor Rubem, foi um divisor de águas. Eu louvo a Deus pelo Pregue a Palavra. É um ministério que nos ensina a pregar tão somente a palavra do Senhor, a sermos obedientes e fiéis àquilo que está escrito na palavra. Então você pode conhecer www.tbbf.com.br e vamos usar os dons que Deus nos deu para servi-lo. Servir ao Senhor não é para projeção pessoal, mas é para o avanço da obra dele. Nós somos instrumentos nas mãos de um Deus vivo e do Deus verdadeiro. Eu tenho certeza que quanto mais nós usarmos os dons que ele nos deu, mais ele será glorificado e a obra dele continuará avançando. Eu trago as minhas considerações finais. Eu acredito que nas nossas igrejas a EBD amanhã 9 horas, né? Acho que em todas elas. Então amanhã às 9 horas da manhã esteja em vossa igreja adorando ao Senhor, tá bom? Os membros e congregados da igreja do Templo Batista Bíblico da Floresta estejam aqui, os demais em vossas igrejas. Amanhã às 7 horas será o encerramento, às 19 será o encerramento da conferência. Então atenta aí, amanhã às 19 horas, não 19h30. E os irmãos da igreja, eu lembro você do nosso jantar de encerramento, que será amanhã, tá bom? Então ore, participe e convide outras pessoas também. E vou convidar aqui à frente os irmãos dos louvores, para nós cantarmos o último louvor desta noite. E enquanto estivermos cantando, eu peço a você, não saia sem antes cumprimentar o seu irmão. Dê um abraço, dê um aperto de mão, tá bom? E peço encarecidamente aos pastores, por favor, dirijam-se à porta para que os irmãos despeçam uns dos outros, tá bom? Todos vocês, vou chamar os irmãos dos louvores, cantaremos, qual é o cântico? Oferta de amor. E peço àqueles que podem, coloque-se em pé, por gentileza. Após o cântico, você não vai embora, tá bom? Nós vamos providenciar alguns picolés para vocês, para nós. Temos aquele tempo em comunhão, tá bom? Então agradeço a compreensão de vocês com essa oscilação de energia, mas obrigado pela sua compreensão, tá bom? Vamos cantar. Enquanto estivermos cantando, os pastores irão à porta e os irmãos cumprimentam uns aos outros.